Fala pessoal, nós vamos hoje falar um pouco sobre a experiência que a Cecília teve e a adaptação, né, na Preschool. Quando a gente chegou no Canadá, nós duas não falávamos inglês e a gente queria que ela tivesse o contato com o inglês antes de ir para o kindergarten. Então a gente decidiu colocar ela no pré-school. Isso, exatamente. Né? Ela ia 3 vezes na semana. Como eu não estava trabalhando, então não tinha um porquê a gente deixar ela num daycare, por exemplo. Mas a gente queria que ela tivesse esse contato com o inglês para quando ela chegasse no kindergarten, ela já tivesse um pouco adaptada com a língua, né? Exatamente, porque o que a gente notou logo quando ela chegou é que assim, ela não sabia nada de inglês, claro, natural, só conversava português no Brasil. E aí quando as pessoas interagiam com ela, né, que assim, olha aí, como é que você faz e tal, ela chorava. Por que ela chorava? Ela não estava entendendo o que a pessoa estava falando. E ela falava isso comigo, eu não estou entendendo, não sei o que a pessoa está falando. Uhum. Então assim, a gente falou, não, é importante, porque senão ela ia ter uma resistência muito grande quando ela começasse de fato a escola, né, a kindergarten. Então a gente falou, não, vamos procurar, a gente deu uma pesquisada, né, para saber o que a gente podia fazer. E a gente achou as pré-schools. E foi em BC. E como era 3 vezes na semana, a gente não teve assim tanta dificuldade para encontrar. Mas se fosse um daycare, por exemplo, você tem que entrar numa longa fila de espera. Isso. E o preço também não é barato. Exatamente, o preço não é barato. E vou dizer que esses dois fatores, né, preço e essa espera, que as esperas estavam enormes, inclusive. A gente chegou a olhar, inclusive, não foi? Foi. Mas a gente logo desistiu, falou, não dá. Tanto pelo preço, quanto pela espera, assim, era coisa de quase 1 ano de espera. Então, na época, como eu ia entrar, por exemplo, para trabalhar um entry-level, ou limpeza, ou num fast food, por exemplo, o salário não ia compensar eu pagar esse daycare para Cecília. E como quando ela era pequenininha não tive oportunidade de passar tanto tempo, né, eu não pude viver a minha maternidade com ela, então eu decidi ficar esse tempo com ela. E então nós colocamos ela só 3 vezes na semana, ela ficava em torno de 2 horas, né, no eram umas 2 horas no pré-school, né? A gente ia lá, quando eu estava trabalhando no escritório, você levava e buscava, né? Depois, quando passou aquele período do Covid, ela ainda estava, não estava? Estava. Que eu lembro que teve um período que fecharam tudo. Ela entrou antes da pandemia ter aquele start, Isso. Ela ficou umas 3 semanas, eu acho. Aí teve aquela pausa. O Covid, aí parou, eles fecharam a escola e pouco tempo depois reabriram para ela. Mesmo. No que fecharam, acho que teve uma aula, não foi? Online. Só que não deu muito certo. Não deu muito certo, porque ela estava muito pequenininha. E não deu certo para todas as crianças, porque elas estavam muito pequenininhas, teve aquelas musiquinhas, né? Que era sempre assim, musiquinhas que eles cantavam. Coisa mais fofinha. Era interessante que depois, mó bonitinho, a Cecília, ela chegava e aí que a gente viu como que ela absorveu o inglês. Porque ela já estava começando a entender as pessoas, a interagir, falar as palavras rapidinho, foi impressionante. E ela sentava com a gente, abria uns livrinhos assim, mesmo sem saber ler mesmo, e fingia que estava lendo pra gente, já falando em inglês. O que eu já comecei a falar, opa, nossa, foi assim um estalo. Mas não foi assim, tudo flor, não foram flores. Verdade. Os primeiros 15 dias, ou quase chegando ao mês, eu não me recordo exatamente, ela ficou assim, ficava triste porque ela não entendia. Verdade. Né, a professora. Então ela ficou meio não querendo muito ir. Mas a partir, acho que 15 dias ou um mês depois, aí ela começou, né, com essa absorção. E aí já estava falando inglês. Impressionante. Eu pegava com ela as letrinhas, o abecedário, né? Então a gente falava o abecedário em inglês
falava o abecedário em português, eu trabalhava isso com ela. Trabalhava os números também, porque era atividades que ela fazia nesse pré-school que eu tentava reproduzir com ela em casa, para ela pegar mais rápido. Acho que isso também ajudou bastante. Ajudou muito, ajudou muito. E a gente, assim, no nosso lado, a gente nunca deixou de conversar português com ela, que a gente sempre achou importante, a língua natal dela e tudo, mas ao mesmo tempo que a gente pôde facilitar para ela se integrar com o inglês e não ter nenhum trauma mesmo na escola e etc., a gente fez. E foi muito importante, porque aí, a partir desse momento, né, teve mesmo aquele período de dificuldade, mas após aquilo, aí foi só maravilha. Aí ela deslanchou. Deslanchou. E o inglês dela, impecável. Ela aprendeu, assim, em 6 meses ela já estava fluente. Ela hoje conversa ao nível nativo. Eu tenho um sotaque, né? Eu aprendi inglês, eu já estava na casa dos 20 anos, eu tenho o meu sotaque, claro, mas ela, assim, não há diferença entre ela e uma pessoa canadense. Eu tenho um sotaque carregadíssimo. Todo mundo sabe que eu sou imigrante, mas eu não tento esconder isso também, não. Não, tá certo, é isso mesmo. E assim, e é o que é importante, porque um caso engraçado, inclusive da Quênia, foi quando logo a gente chegou, a gente alugou essa casa que a gente estava e chegou uma pessoa para conversar com ela, falou um monte de coisa. A Quênia só falou assim, thank you. Ok. Aí a pessoa olhou para ela assim, ficou olhando e saiu assim, né, andando, falou... Olhou assim, tipo assim, né? Por que ela me respondeu isso? Até hoje eu não sei o que ela falou para mim. É verdade, ela me contou isso, eu imaginei a cena, né? Até hoje eu não sei o que ela falou e não sei. É um mistério. Ela nunca mais me parou para falar nada. Mas a diferença entre aquele período e hoje você sai para trabalhar, hoje você se comunica, hoje você recebe ligações, faz ligações, olha a diferença. Você não sabia falar uma palavra em inglês. Progredi bastante. Né? Então tem a progressão. Estou longe de estar fluente, mas do ponto que eu cheguei ao ponto que eu tô hoje, eu estou bem melhor. E tudo é perseverança. Se a gente sempre ir cada um que tem aí o seu projeto Canadá, ou Estados Unidos, Austrália, enfim, países de língua inglesa, se você, não sei falar, então não vou nem tentar, não, assim, aí também é melhor ficar no Brasil mesmo, etc. E quando eu falo fluente, gente, é uma pessoa que tem um vocabulário assim, um leque aberto de vocabulário. Eu não me sinto fluente em inglês porque eu não acho meu vocabulário ainda... Eu estou construindo, eu estou em work in progress, eu estou construindo esse vocabulário e trabalhando nisso, uma hora eu vou chegar ao ponto que eu acho necessário para falar que eu sou fluente. E uma dica que eu dou a vocês, e uma dica que eu recebi, igual em outros vídeos eu falei a respeito, né, da Van Hack, inclusive aquela empresa, né, de consultoria. Eles falam assim, se o seu vocabulário não eles falam isso mais voltado para entrevista de TI, mas no caso funciona também para uma conversa. Se você tem um vocabulário mais limitado, fique mais nas frases assim, arroz com feijão, vamos dizer assim, porque você não vai cair em armadilhas gramaticais. Eu achei muito interessante essa dica quando eles deram, porque às vezes a pessoa que tem um inglês intermediário, até indo mais para o avançado, ela vai tentar falar alguma coisa mais bonito e aí erra uma palavra, fala alguma coisa que não deveria. Conjuga o verbo errado. Em vez de falar tourism, fala terrorism, né? Então, assim, em vez de falar turismo, fala terrorismo. Opa, que isso? Então, assim, são exemplos, né? Assim, isso bobinhos vale até para aqui. Imigração, viu, gente? Exatamente. Muito cuidado. Preferia você falar que está vindo em vacation, se estiver vindo, né, em férias. Não falar que está vindo em turismo, não, porque pode falar terrorismo sem querer e o terrorismo? Não, peraí. E te pegarem lá na alfândega. Então, acho que é isso, né? A gente começou falando da experiência da Cecília, já pulou pro Van Hack, falou de inglês. Foi uma mistura. Então, a gente vai ficando por aqui, a gente vai aproveitar esse dia belíssimo de verão, né? Aproveitar porque passa rápido. O verão passa rápido. Muito rápido. Podia ter um mesinho a mais. Então é isso, tchau.